quando você toma conhecimento da visão da nossa comunidade, você vai ler que nós dizemos o seguinte: a comunidade Presbiteriana Chácara Primavera é uma igreja cristã de tradição reformada, plantadora de novas igrejas. Plantadora de novas igrejas. E eu não sei se você que frequenta a chácara tem noção do que tem acontecido nesses 9 anos. A nossa comunidade começou aqui, na cidade de Campinas, 9 anos atrás. A nossa primeira filha nasceu na cidade de Vinhedo. Vinhedo já está plantando agora uma igreja em Indaiatuba. Nós somos parceiros nesse projeto, mas Vinhedo é a mãe de Indaiatuba. E a comunidade de Vinhedo começou um projeto de uma comunidade multilocal na cidade de Jundiaí, como nós começamos em Alphaville. Posteriormente, nós começamos um projeto de plantação na cidade de São Paulo, que hoje à noite vai ser organizado em igreja. Depois veio o projeto do Clinton, a comunidade Presbiteriana Libertas, no Rio de Janeiro, que nós nos tornamos parceiros dele. Depois nasceu o projeto em Bragança Paulista. Posteriormente, no ano passado, o projeto de Jaguariúna, junto com o projeto de Indaiatuba. Também, em Jaguariúna, o Rodrigo, com apenas 1 ano de trabalho, está começando um multisite ou um multilocal em Mogi-mirim, e toda semana, às quintas-feiras à noite, ele tem um grupo que se reúne em Mogi-mirim e possivelmente vai dar origem a uma nova igreja ali. No ano passado, segundo semestre, o Renato começou a comunidade presbiteriana Campolim, em Sorocaba, e agora, nesse começo de ano, nós nos tornamos parceiros do Zé Marcos, que vocês vão conhecer no próximo domingo, na cidade de Piracicaba, plantando uma igreja ali. Existe também em estudo a possibilidade de nós nos tornarmos parceiros de um plantador na cidade de Recife ainda esse mês, e temos aqui na nossa região cada vez mais uma pressão de gente que vem de Americana para assistir o nosso culto aqui, domingo após domingo, para que uma nova comunidade nasça ali. Você pode imaginar a quantidade de pessoas que estão ouvindo domingo após domingo o Evangelho de uma forma que eles possam compreender, porque esse é o ponto. Integridade para com a palavra, de forma que as pessoas da nossa cultura, inseridas na nossa cultura, compreendam o que nós estamos falando. Compreendam o que nós estamos falando. O que mais me surpreende é o testemunho de pessoas que nesses 9 anos chegaram na nossa comunidade dizendo assim: olha, eu já tinha tentado caminhar em uma ou outra igreja, mas o que me surpreendeu é que aqui eu consegui entender o que as pessoas diziam. Eu consegui entender o que as músicas tratavam. Eu consegui entender o que a pregação falava. E eu conseguia relacionar com a minha vida o que era ensinado aqui. Então, a segunda coisa que a conferência que nós acabamos de ter reforça na nossa visão como comunidade, é que a comunidade Presbiteriana Chácara Primavera, além de ser uma igreja cristã de tradição reformada e além de ser uma comunidade cristã plantadora de novas igrejas, é uma comunidade cristã que se diz atenta à cultura contemporânea. E eu queria pegar esse ponto que foi explorado grandemente ao longo da conferência e mostrar para você a importância disso, tratando do problema da aculturação. Por quê? Porque muitas igrejas espalhadas pelo mundo, o problema dessas igrejas não reside em elas não serem íntegras para com a palavra. Existem igrejas que esse é o problema. Mas em várias igrejas o problema não está em não ser íntegra para com a palavra, mas não ser sensível para com a cultura. Não comunicar o evangelho, não comunicar os ensinamentos da palavra através de uma moldura que as pessoas da sua época estejam usando para que tudo que é dito faça sentido. Uma imagem que ficou gravada em todos aqueles que participaram aqui da nossa conferência foi a imagem do paradigma judaico que nós encontramos em Atos capítulo 2 e do paradigma grego que nós encontramos em Atos capítulo 17. Deixa eu explicar isso para você lendo esses 2 textos. Depois eu queria pedir para você durante a semana meditar no texto extensivamente. Aqui eu só vou ler alguns versículos, ok? O texto
extensivo, vai de Atos 2, do verso 14 ao verso 36. Só vou ler alguns versos que dizem assim: então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. E o que ele disse? Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Estava acontecendo um episódio ali, no qual todos os apóstolos estavam reunidos. De repente, labaredas de fogo desceram sobre eles, e eles passaram a falar em outras línguas, só que cada pessoa ali entendia na sua língua materna, e todo mundo achou aquilo lá muito estranho. Então Pedro toma a palavra e diz: deixe-me explicar isso. Verso 16, para explicar isso, ele disse: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E no verso 25 ele diz: a respeito dele, do Messias prometido, disse Davi. E no verso 36 ele completa dizendo: portanto, que todo Israel, esse é o público dele, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Kyrios, que é um conceito da época, e Cristo, que é Messias, que é o conceito do Salvador esperado pelos judeus. Mas se nós vamos para Atos 17, nós encontramos o apóstolo Paulo não em Jerusalém. Nós encontramos o apóstolo Paulo não falando para judeus. Nós encontramos o apóstolo Paulo no Areópago, falando para gregos. E olha o que o texto diz. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Olha a diferença de mentalidade do público de Pedro, judeus, conservadores, para o público de Paulo, atenienses, gente antenada, sempre nas novidades. Verso 23. Então Paulo levantou-se, como Pedro se levantou em Atos 2. Mas ele se levantou na reunião do Areópago e disse: atenienses, esse é o público de Paulo. Paulo não está pregando para o povo de Jerusalém. Paulo não está pregando para os judeus. Ele diz: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, preocupado em comunicar as boas novas de Deus aos atenienses, ele não prega aos atenienses como Pedro pregou em Jerusalém. Ele prega aos atenienses depois de ter observado a cultura ateniense atentamente e percebido os elementos da cultura ateniense. Esse é o meu grande problema com os religiosos evangélicos. Eles criam dentro da cultura eclesiástica uma série de chavões nas suas músicas, nos seus ditos, nos seus versos proclamados por todos os cantos, botam essas frases nos carros, nas camisetas e falam aleatoriamente essas frases como se elas fizessem todo sentido para quem nunca frequentou uma igreja. Não faz, não faz. Imagina, por exemplo, você está perdido numa cidade, em plena meia-noite, procurando alguém para te dar uma informação, e você para num ponto de ônibus, curiosamente próximo de um cemitério, e tem lá um sujeito de terno e gravata com uma Bíblia preta na mão, e você diz: escuta, você sabe aonde tem um salão de festas aqui, que eu estou procurando para ir numa festa de casamento? E o sujeito vira para você e fala assim: eu não sou mais deste mundo, eu não sei onde ficam essas coisas. É essa a linguagem dos religiosos evangélicos. Eu não sou mais deste mundo. Você tem que se arrepender dos seus pecados, porque Deus se alegra de corações contritos.
porque Jesus, na cruz do Calvário, fez a remissão dos seus pecados, para que agora você tenha propiciação. Para com isso. É gente falando, as pessoas que não conhecem a cultura intramuros das igrejas, usando a linguagem dessa cultura. O apóstolo Paulo usa uma linguagem completamente diferente de Pedro. Quando você pega Atos 2, você encontra ali Pedro apresentando o evangelho como uma explicação. Por quê? Porque os judeus conheciam, tinham todo o background anterior. Pedro está simplesmente explicando, colocando, encaixando as peças de uma maneira que eles pudessem compreender, mas eles já têm o conteúdo. Além disso, Pedro faz menção de leituras em comum, como disse o profeta Joel. Pedro faz uso de personagens em comum, nomes em comum, porque sobre ele disse Davi. Pedro não precisa explicar quem é Joel, Pedro não precisa explicar quem é Davi, porque o público dele conhece esses nomes e essas pessoas. E ele faz uso de conceitos comuns, dizendo, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Messias é um conceito comum entre os judeus. Agora, quando você pega a palavra do apóstolo Paulo, primeiro, ele apresenta o que apresenta no Areópago como um novo ensino. Aquelas pessoas não conhecem Bíblia, aquelas pessoas nunca leram Joel, aquelas pessoas não sabem quem é Davi, aquelas pessoas não sabem toda a história do Antigo Testamento. Por isso, Paulo apresenta no Areópago um novo ensinamento. Um novo ensinamento. E esse novo ensinamento precisa conceber que as leituras entre Paulo e as pessoas são distintas. Os atenienses liam os filósofos. Os atenienses conheciam os escritores gregos. E Paulo faz uso não dos escritores do Antigo Testamento, mas Paulo faz uso das palavras dos poetas, dos escritores, dos filósofos gregos. Os nomes são distintos. Não adianta falar de Joel, não adianta falar de Davi, não adianta falar de Abraão, não adianta falar de Melquisedeque. Eles não sabem, não fazem a menor ideia quem é esse povo. Paulo faz menção do nome dos profetas deles, dos poetas deles, dos filósofos dele. Os conceitos são distintos. Mas Paulo encontra um conceito em comum: o Deus desconhecido. E diz a história dos atenienses que cerca de 400 anos antes dessa pregação, Atenas foi assaltada por uma grande epidemia. Aí um dos seus poetas e filósofos sugeriu que eles arrumassem ovelhas e deixassem as ovelhas pastarem livremente pela cidade, e aonde aquelas ovelhas se assentassem e deitassem para repousar, elas fossem sacrificadas ali. E, de acordo com a proximidade de um dos deuses gregos, fosse sacrificada em nome daquele Deus que o templo estava próximo. No entanto, algumas ovelhas se deitaram em lugares onde não existiam templos. Então eles não sabiam a que Deus aquela ovelha deveria ser sacrificada. Por isso, eles levantaram altares ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo identifica na cultura o ponto de contato. Ele diz, eu quero conversar com vocês sobre o Deus desconhecido. Se você quer comunicar os ensinamentos de Deus para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, se você realmente está interessado em contar para o seu filho que ainda não compreendeu, a contar para o seu vizinho que ainda não compreendeu, eu queria te convidar nessa manhã a você entender a importância de não somente você comunicar o conteúdo certo, mas num formato que faça sentido a eles. Porque muitas pessoas estão em busca de Deus. Muitas pessoas estão conscientes de que precisam de Deus. O problema delas é que elas não conseguem entender a linguagem daqueles que se dizem falar em nome de Deus. Por que eles insistem em falar numa língua estranha?
por que eles não conhecem a cultura em que as pessoas estão inseridas para comunicar a elas de uma maneira que faça todo sentido. Por isso, a nossa comunidade tem procurado ser uma comunidade atenta à cultura. E eu queria mostrar para vocês algumas implicações disso. A primeira, como comunidade, nós estamos inseridos numa cultura local. Nós não somos parte de uma cultura local. Não existe cultura campineira. É claro, existem alguns elementos da nossa cultura local. Mas nós estamos cercados por elementos de uma cultura global. Por todos os cantos da cidade você vê McDonald's, nos restaurantes você vê Coca-Cola, quando você vai comprar um tênis você vê Nike, quando você liga a televisão você vê MTV, ESPN. Em outras palavras, existe hoje nós somos pessoas inseridos numa cultura que possui elementos da localidade, mas elementos da globalização. Nós não somos tipicamente locais, nem tipicamente globais. Nós somos parte de uma cultura global. E eu creio que ninguém, nas últimas 4 décadas, explicou de forma melhor o que isso significa do que esse autor, Alvin Toffler, no seu livro A Terceira Onda. Ele lançou esse livro em 1980, criou uma revolução em várias áreas da vida. Desde então, muita gente tem tentado lançar livro falando da quarta onda, mas ninguém conseguiu ser relevante e por isso nós permanecemos ainda na terceira onda. Deixa eu explicar para você e fazer uma atualização disso para a nossa realidade como igreja. Alvin Toffler, ele nesse livro, ele propõe que 3 grandes transformações que ele chega de onda, decorrentes da mudança no modelo de produção de riquezas, ocorreram na civilização ocidental, afetando a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que cercam. Deixa eu colocar isso num gráfico para ficar bem claro. A primeira onda, Alvin Toffler chama de a era da agricultura. É um momento em que toda a vida gira em torno do campo. Famílias acordam, trabalham, tomam suas refeições e vão dormir juntos. Filhos e netos se casam e continuam a viver no mesmo território da fazenda, da chácara, do sítio. O ritmo de vida no campo é determinado pela natureza, ou seja, se acorda com o sol, se deita com a noite, se planta após as chuvas e se aguarda calmamente o tempo da colheita. Nessa era agrícola, o grande anseio é da sobrevivência. Não existe grandes ambições a não ser a sobrevivência. Não existe competição pelo consumo. As pessoas se contentam com um pouco, a mera sobrevivência. E nessa era, as instituições são altamente tradicionais. Por quê? Porque famílias moram na mesma região há muitos e muitos anos. Na vila ou no povoado, as festas que acontecem ano após ano acontecem há muitas décadas. Na vila e no povoado, o bar do seu Juninho é bar do seu Juninho há 5 décadas. E o empório da Dona Joana é empório da Dona Joana desde que a vila começou. Se isso não faz sentido para você, certamente você ouviu seu pai ou seu avô falando desse mundo. Ainda, o novo nesse modelo de sociedade é alvo de resistência. As pessoas não se agradam do novo, as pessoas têm resistência ao novo. Aquele moço que fazia parte da vila, que o pai mandou ele para a cidade grande, ele fez um curso na cidade grande. Quando ele volta com umas ideias meio estranhas, ele volta com umas roupas meio estranhas, ele volta com um jeitão meio estranho, e a comunidade resiste a ele. De repente, aquele sitiante resolve comprar uma máquina meio esquisita, ninguém nunca viu aquela máquina no pedaço, ele começa a botar aquela máquina para funcionar no sítio dele e todo mundo resiste. Essa é a sociedade da era agrícola. A caricatura máxima desse momento é o que Monteiro Lobato chama de Jeca Tatu. O Jeca Tatu não precisa de muito para viver. Para ele basta a sobrevivência. Mas o que eu queria chamar a atenção
na vida e no estilo do Jeca Tatu é a resistência dele a toda e qualquer mudança. O Jeca Tatu é aquele sujeito que alguém pode chegar para ele e falar assim, escuta, mas se você plantar arroz nessa terra não dá arroz? Ele dá. E se você plantar de um outro jeito não dá mais arroz? Dá. E se você plantar milho? Não dá. E se você plantar de um outro jeito não dá? Dá. Mas por que você não faz? Vai dar muito trabalho. Ele é altamente resistente a todo e qualquer tipo de mudança ao seu estilo de vida. Interessante que o encontro do evangelho com essa cultura foi marcado por dois momentos. Por um lado, existe algo a celebrar, principalmente aqueles que se dizem presbiterianos. Sabe por quê? As igrejas presbiterianas, ou os primeiros missionários presbiterianos chegaram no país em meados do século XIX. Eles primeiro tentaram plantar igrejas no Rio de Janeiro e São Paulo. Não foram muito bem sucedidos, só conseguiram juntar um bando de americanos para serem batizados e aquelas igrejas se tornaram quase que capelas norte-americanas no Brasil. Agora, um padre se converteu, chamado José Manuel da Conceição, e começou a adentrar no interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro, região rural. E ali foi que a igreja presbiteriana deu um boom, a ponto de, na virada do século XIX para o século XX, a igreja presbiteriana do Brasil era a maior denominação evangélica do país. Mas por quê? Porque ela cresceu com o homem do campo. As igrejas presbiterianas cresceram. Alguém tem até uma tese de doutorado chamada Fé e Café. O presbiteriano sempre correu atrás de café, por isso que depois do culto tem sempre um cafezinho, né? Mas na medida em que a cultura do café foi se espalhando, a fé presbiteriana também foi. Sabia disso? Nós somos uma comunidade que tem uma tradição caipira. Isso leva ao outro ponto, preocupante. As igrejas históricas, principalmente as presbiterianas, são herdeiras dessa cultura. Por isso, aí você consegue entender o seguinte, muitas igrejas presbiterianas estão na cidade, mas a cultura ainda é do campo. Razão pela qual elas resistem tanto a mudanças. Elas confundem fidelidade a Deus, a fidelidade às suas tradições. Elas confundem fazer a obra de Deus com manter as tradições que as pessoas herdaram dos seus pais e avós. Mas Alvin Toffler fala de uma segunda onda. A onda da era industrial. Na era industrial, diferentemente da era agrícola, o grande anseio é o progresso. Famílias se movem do campo para a cidade, seus membros se tornam operários em diferentes lugares, com diferentes turnos, as pessoas passam a se casar e a se mudar de bairro, e a se mudar de cidade, sempre em busca de novas oportunidades. Nesse contexto, o ritmo da vida deixa de ser a natureza e passa a ser a vida urbana, ou seja, a vida urbana é determinada pelo despertador de madrugada, pela buzina do ônibus, pelo apito da fábrica e pelo barulho da bala perdida que vem do morro. O homem e a mulher, nesse contexto, criam instituições em transição. A família começa a entrar em transição, porque antes a família estava juntinha, todo mundo acordava junto, tomava café da manhã junto, ia trabalhar junto, voltava junto, jantava junto, ia dormir junto. Era fácil ser família no campo, mas na cidade o pai entra num turno na fábrica, a mãe entra no segundo turno, o filho entra no terceiro turno e a família vai sendo gradativamente fragmentada. A família e todas as instituições na cidade começam a entrar num processo de transição. Mas o novo, para essa era, existe mais abertura do que a era agrícola. Por quê? Sobreviver na cidade demanda você estar aberto ao novo. Cada lançamento novo você tem que se adaptar. Se tem um jeito melhor de você ir ao teu trabalho que não do ônibus, lançar o metrô, você tem que se adaptar.
Se existe um jeito melhor de você se comunicar, que não é mais através do telefone fixo em casa, mas é o celular, você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você perde o ritmo do progresso e você fica para trás. A caricatura dessa onda é o malandro. Deixa eu explicar por quê. Não sou eu que digo isso, mas Roberto da Mata, um antropólogo brasileiro, e Chico Buarque de Holanda, na sua Ópera do Malandro, já diziam isso. Porque como na cidade tudo está em transição, as instituições estão em transição, e todo mundo está em busca da melhor oportunidade para o progresso, emerge na cidade, na cultura brasileira, uma ética da malandragem, uma ética da esperteza, uma ética pelo caminho mais curto. Se tem um caminho mais curto para eu ter progresso, eu vou tentar. Se tem um caminho mais curto para eu ficar rico, eu vou tentar. Se tem um caminho mais curto para eu levar vantagem, eu vou tentar. E emerge essa cultura que depois vai ser consolidada pelo tricampeão mundial de futebol, Gerson, com aquela frase célebre: o importante é levar vantagem em tudo. Certo. Errado. Mas consolidou. E muitos dos brasileiros, inclusive aqueles que frequentam igrejas, se tornaram sempre propensos a essa ética do mínimo esforço. Se existe um jeito de eu fazer que vai dar o mesmo resultado, com menos esforço e com mais dinheiro, esse é o caminho que eu vou adotar. Não importa se ele é certo ou se ele é errado. Nesse contexto, nós temos 3 consequências. A primeira delas, igrejas pentecostais históricas. Igrejas pentecostais históricas são, por exemplo, a Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus, no século XX, crescem assustadoramente no país. As Assembleias de Deus se espalham por todo o país. Mas interessante, a Assembleia de Deus tem um detalhe que favorece grandemente o homem que está na cidade. Sabe por quê? Na Assembleia de Deus, diferentemente das igrejas históricas, que são rígidas, que têm uma hierarquia bem fortalecida, nas Assembleias de Deus, o operário se converte e logo depois ele se torna obreiro. E logo depois ele consegue ser evangelista. E de domingo ele bota o terno e gravata, igual o dono da fábrica, e vai para a igreja de terno e gravata. Ele progride. Ele progride. E nós não podemos negar o fato de que ao longo do século XX, igrejas como a Assembleia de Deus foram responsáveis, sim, silenciosamente, por converter muitos malandros em pais de família, muitos bêbados de botequim em homens sérios que cuidaram dos seus filhos e se tornaram trabalhadores. No contexto da ética dessas igrejas, muita gente se desenvolve para o progresso. Não só espiritual, mas financeiro. Porque eles deixam de gastar com bebida, eles deixam de gastar com jogatina, eles passam a trabalhar mais. Isso me faz lembrar de um dos homens lá que trabalhou na construção da minha casa, que eu sempre faço menção dele, o João da Massa. João da Massa era o melhor cara para trabalhar ali. João da Massa chegava cedo, João da Massa era o último a sair, João da Massa não emendava feriado, João da Massa não parava para conversar durante o dia. Trabalhava feito uma máquina. Por quê? Ele não tem tempo para ficar com papo furado com outros. Ele não fica embriagado de domingo para segunda e não pode trabalhar na segunda de manhã. Ele não tem que sair sexta-feira mais cedo para ir para o botequim. Ele está ali para trabalhar. Agora, por outro lado, na cidade emergem o que nós chamamos de igrejas neopentecostais. E eu não vou citar o nome, mas vocês devem identificar quais são essas igrejas fácil. E essas igrejas, diferentemente das pentecostais históricas, elas fazem uso justamente dessa malandragem do homem e da mulher da cidade para apresentar uma espiritualidade barata, uma espiritualidade esperta, que convida você a levar vantagem sobre Deus, certo?
Deus não vai demandar nada de você no aspecto ético. Basta você fazer uma maratona de oração. Basta você jejuar 3 vezes por semana. Basta você triplicar o seu dízimo esse mês. E aí, não há Deus que resista. Você vai conseguir benefícios de Deus. Basta você adotar a ética do malandro na sua espiritualidade. E é esse tipo de igreja que começa a gerar gente que ora agradecendo a Deus a propina recebida. Pastor ou apóstolo que viaja por aí com dólar dentro da Bíblia. Ética do malandro. Deus não está preocupado com como você lida com seus negócios. Deus não está preocupado com como você lida com a sua família. Deus não está preocupado com a sua transparência. Você tem que fazer algumas coisas que manipulam a vontade de Deus para Ele te favorecer. Ponto final. E as igrejas históricas, presbiterianas, batistas, continuam quietinhas no seu meio, submergindo, resistindo às mudanças. Aí vem o que Alvin Toffler chama da era digital. O que acontece na era digital não é apenas a transformação tecnológica como algumas pessoas pensam. Na medida em que a tecnologia muda, a sociedade muda, a economia muda, a política muda, a religião muda, tudo, absolutamente tudo muda. Por exemplo, o avanço da tecnologia na área da comunicação, internet, telefonia celular, mudou drasticamente a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, como consumidores compram seus produtos, como executivos fazem fortuna, como políticos fazem campanha eleitoral, como potências militares vencem uma guerra, como prostitutas vendem os seus corpos, como adolescentes se divertem, como pessoas buscam igreja e até mesmo como criminosos organizam seus crimes. Tudo mudou. Não é uma questão só de que há 20 anos atrás você não tinha celular e agora você tem. Não é uma questão só de que há 20 anos atrás você não tinha TV a cabo e agora você tem. Toda a vida mudou. E o grande anseio nessa terceira onda é por informação. É informação. Todo mundo está em busca da informação, porque informação gera riqueza. Informação é um grande business. Para você ter uma ideia do que isso gera, em primeiro lugar, excesso de informação. Por exemplo, há cerca de 20 anos atrás, um telespectador recebia na sua casa aproximadamente 6 horas diárias de telejornal. Hoje, um telespectador brasileiro recebe na sua casa 90 horas diárias de telejornal. Sabe qual que é a consequência disso? O sujeito não consegue assimilar toda a informação que recebe. Como já dizia um amigo chamado Robson Cavalcante, ele dizia alguns anos atrás que essa era digital vai gerar uma geração que sabe de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não faz a menor ideia do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. A gente vai captando informações como eventos, mas a gente não tem tempo para processar, para pensar o que isso significa à luz dos últimos 20 anos. O que esse último assassinato significa à luz da ética brasileira nos últimos 20 anos? O que esse atentado terrorista significa para o mundo à luz dos últimos 30 anos? A gente vai perdendo a consciência histórica. A gente é muito atualizado, a gente sabe tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas a gente não consegue entender o que isso significa à luz do século. Por isso, pessoas começam a serem seletivas. Elas só começam a adotar informações que são relevantes, porque não dá para você visitar todo o website, não dá para você ler toda a revista, não dá para você ler todo tipo de jornal, não dá para você ver todo o programa de televisão. Então você começa a adotar uma atitude seletiva. E qual é o seu critério de seleção? Esse negócio é relevante para a minha vida? Sim. Esse negócio não é relevante para a minha vida? Estou fora. Um segundo efeito é a multiplicidade de fontes. É muita emissora de televisão. Eu sou do tempo que a gente tinha
3, 4 canais de televisão, né? E um deles tinha 95% da audiência. Hoje, em casa, eu tenho 180 canais de televisão e bem possivelmente eu nunca passei por alguns deles. Eu nunca passei 1 minuto sequer assistindo alguns deles. E estão dizendo que está chegando agora a TV 2.0. O que, além dos canais de televisão que você tem na sua televisão, você vai ter no seu celular, você vai ter no seu computador, porque 180 é pouco, então a gente vai ter uns 500. O que faz com que as pessoas selecionem através da rede de relacionamentos. É interessante, porque na era digital, alguns profetas do passado diziam assim: a era digital vai ser uma era impessoal. No entanto, a grande surpresa é que na era digital, pessoas fazem opções de acordo com o que o amigo mais próximo diz. Rede de relacionamentos. As pessoas indicam uma às outras um bom texto. As pessoas indicam uma às outras um bom programa. As pessoas indicam uma às outras uma boa igreja. Assim, as instituições nessa era são frágeis, altamente frágeis, porque ninguém se mantém fiel a uma rede de supermercado, ninguém se mantém fiel a uma companhia de telecomunicações, ninguém se mantém fiel a um só casamento durante 30, 40, 50 anos. Essa é a cultura. Não estou falando que é o certo, essa é a cultura. O novo nesse modelo de sociedade, como tem aos montes, só é abraçado o que é relevante. Não dá para você acompanhar toda a inovação tecnológica, toda a inovação da roupa, toda a inovação do tênis, toda a inovação dos móveis, toda a inovação dos carros, a tecnologia. Dizem alguns especialistas na área que se nós parássemos toda a produção de nova tecnologia, nesse momento, nós ainda teríamos novidade para as próximas 4 décadas. Tamanha é a produção acumulada de nova tecnologia na nossa sociedade. A caricatura que eu encontrei foi de Steve Gates, uma mistura de Steve Jobs com Bill Gates. 2 caras que ficaram milionários produzindo, sabe o quê? Informação. O Steve Jobs não é rico porque ele produz computador. Computador é 10% do business dele. 90% do business dele é informação. 75% dos funcionários da Apple não trabalham na linha de produção, trabalham para criar novas ideias. Porque novas ideias, na era digital, é o grande negócio. Qual é a consequência para a igreja disso? Só Deus sabe. Mas eu queria dizer para vocês que os seus filhos, os seus amigos, os seus vizinhos, que não frequentam uma igreja, eles estão nesse mundo. Enquanto você, que tem mais de 20 anos dentro de uma igreja, bem possivelmente ainda esteja na era agrícola. Você percebe a dificuldade para você se comunicar? Não é uma questão de que eles não querem Deus, não é uma questão de que eles não querem Jesus. Eles até sentem a necessidade de Deus. O grande problema é que nós comunicamos um Deus que fazia sentido e que era relevante quando o homem morava no campo, a família acordava unida e ia dormir unida. E nós agora vivemos nessa era digital, onde as famílias se transformaram em famílias mosaico, as pessoas não trabalham mais com o mesmo quadro de referência do passado. Deixa eu mostrar para você de uma outra forma. Na era agrícola, o mundo podia ser caracterizado por isso aqui, ó. Existia uma predominância da influência cristã, quer católica, quer reformada, em todos os cantos. Isso há 50 anos atrás, 40 anos atrás.
Não importava se o sujeito era católico, se o sujeito era evangélico, existia uma base meio comum de princípios e valores norteadores na sociedade. No entanto, com a urbanização e a entrada da era digital e a proliferação de informações de todas as formas, o que aconteceu foi a emersão de uma cultura estranha e avessa à fé cristã. Nós vivemos hoje numa cultura de valores locais, de uma espiritualidade pluralista. As pessoas não pensam mais de que um caminho é certo, o outro é errado. Elas pensam, existem vários caminhos. Existe o caminho do budismo, existe o caminho do islamismo, existe o caminho do espiritismo, existe o caminho do Sandaime, existem vários caminhos. Todos levam a Deus. Certo? Errado. Aversão ao institucional, como nós vimos já recentemente. As pessoas são avessas a instituições. Elas não querem se casar no papel, elas não querem ter trabalho com carteira assinada, elas não querem ter compromisso com a igreja. Família mosaico. O sujeito é casado, seu terceiro casamento, ele teve 2 filhos no primeiro casamento, 1 filha no segundo casamento e 3 agora no terceiro casamento. A mulher é casada pela segunda vez, no primeiro casamento ela teve 3, no segundo casamento ela teve 2. O grande problema é que a segunda filha do primeiro casamento acabou de casar com o terceiro filho do cara do segundo casamento, entendeu? Essa é a família de hoje. Relativismo moral. Ontem eu assistia um programa discutindo acerca desse último assassinato, envolvendo aquele cartunista. Um dizia assim, o problema é do pai, porque o pai não cuidou desse menino que tinha esquizofrenia. O outro dizia, o problema é da droga que era dada a ele. Cada um coloca um valor no mesmo fato, não existe mais um valor moral, e ninguém está discutindo a morte do cara. Consciência ecológica, relações virtuais, mais e mais pessoas, até mesmo aqui na nossa comunidade, nós temos pessoas que são casadas e bem casadas, mas se conheceram aonde? Na internet. Está se tornando cada vez mais cuidado com esse negócio, hein? O fato de ter dado certo para alguns, não quer dizer que vai dar para outros. Eu diria que a cada 10, um dá certo. Ainda, informação excessiva, como a gente está falando. E aí, o que acontece com a igreja que está na cidade, na era digital, e ainda trabalha com a categoria da era agrícola? Ela acha que as pessoas vão ser transformadas pelo muito falar. Então, sábado à noite tem palestra para casais, domingo de manhã tem um sermão na abertura da escola dominical, depois a gente separa em classe, dá-lhe Bíblia nas classes de escola dominical, depois a gente vem para o encerramento da escola dominical e dá mais um texto bíblico para o pessoal estudar, e à noite tem um outro culto com uma outra mensagem, e no mesmo final de semana o sujeito escuta 5 mensagens diferentes, porque quem sabe a gente vai conseguir dar um jeito no homem assim. Não vai. A nossa comunidade faz uma outra opção. Final de semana, você escuta uma mensagem. Mas a gente trabalha para você ser impactado e pensar nessa mensagem nos próximos 5, 6 dias. Os nossos grupos pequenos aprofundam essa mensagem. Voltando então à era digital e aos 2 textos iniciais, como seria pregar ou compartilhar a fé no mundo digital? Eu diria que compartilhar a fé que você tem com os seus amigos tem muito mais a ver com o que Paulo fez no Areópago do que com o que Pedro fez em Jerusalém. Você, ao se relacionar com seus vizinhos, com seus parentes, seus amigos, você não está lidando com pessoas que conhecem todos os seus pressupostos, que conhecem as terminologias bíblicas, que você diz assim, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. 1 Coríntios, o quê? É algum livro que fala dos corintianos, né? Não faz sentido. Nesse contexto, eu acho que 2 coisas são imprescindíveis
E eu queria que você entendesse isso para a gente terminar, para você perceber se você está desejoso de ver o seu filho se rendendo a Jesus, a sua esposa se rendendo a Jesus, os seus parentes se rendendo a Jesus, os seus companheiros de trabalho se rendendo a Jesus. Duas coisas são imprescindíveis. Primeiro, lembre-se, as pessoas com as quais você convive no mundo atual, elas estão em busca de relevância. Quando Paulo chega no Areópago e diz assim: eu andei dando uma olhada geral na cidade de vocês, eu fiquei impressionado como vocês são religiosos. Tem altar para tudo quanto é Deus. Que coisa impressionante. Mas eu achei um altar que dizia assim: ao Deus desconhecido. Eu queria conversar com vocês sobre esse Deus. Sabe o que aconteceu com os atenienses? Eles arregalaram um olhão desse tamanho assim, ó. Porque Paulo tocou no ponto da relevância. O que Paulo dizia era relevante. Como comunidade presbiteriana Chácara Primavera, nós temos tentado e lutado para sermos uma comunidade com uma mensagem relevante. Quando você traz os seus amigos, parentes e vizinhos aqui, nós queremos que os olhos deles fiquem desse tamanho assim. E que eles saiam dizendo: eu não sabia que a Bíblia falava de tanta coisa atual. Eu não sabia que crente pensava. Eu fui procurado por um editor da revista Época para fazer uma reportagem. O título da reportagem dele é: existe vida inteligente entre os evangélicos? Eu falei para ele, não sei se tem, mas eu ajudo a procurar. Mas a gente está tentando construir uma comunidade que você traga os seus amigos e parentes aqui e eles sejam surpreendidos pela relevância. Você percebe isso? Quando a gente trata sobre assuntos que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. Quando as pessoas estão indo no cinema, estão se questionando e perguntando sobre as profecias maias, nós damos as respostas acerca disso. Quando as pessoas estão lendo o livro A Cabana, nós abrimos a Bíblia e dizemos o que a Bíblia diz acerca disso. Agora, por isso, é importante a gente fazer a seguinte pergunta: de quem é a responsabilidade pela relevância cultural para favorecer você a levar os seus amigos, parentes e vizinhos até os pés de Jesus? Eu diria, dos pregadores, dos líderes litúrgicos, dos grupos pequenos, dos líderes de ministério. Em outras palavras, essa é a nossa responsabilidade. No mundo atual, se para alcançar os nossos parentes, vizinhos e amigos nós precisamos de relevância, pastores precisam ser relevantes, líderes litúrgicos precisam ser relevantes, o material dos grupos pequenos tem que ser relevante, os assuntos que nós estudamos têm que ser relevantes. Tim Keller, um pastor presbiteriano, ele fala sobre isso o seguinte: contextualização, que é essa questão da relevância, encarna o Evangelho para uma cultura. É um processo através do qual nós apresentamos o Evangelho para as pessoas com uma visão de mundo bem particular, de forma que nossos ouvintes possam entender. Presta atenção nessa segunda parte da frase dele. Contextualização não é dar às pessoas o que elas querem, mas sim dar as respostas de Deus, as quais eles podem não querer, para perguntas que elas estão fazendo e de uma forma que eles possam compreender. Então, não significa, uma igreja relevante não quer dizer que essa igreja é refém da opinião pública. A gente tem que ficar dando para os amigos, vizinhos e parentes o que eles querem. Não! Nós chamamos a atenção deles com as perguntas que eles estão fazendo e respondemos as perguntas que eles estão fazendo com a palavra de Deus. E pode ser que eles não gostem dessa resposta. Mas o nosso papel é identificar as perguntas e responder as perguntas que eles estão fazendo. Porque muitas igrejas e muitos cristãos falam feito tagarela sobre respostas que ninguém está de pergunta que ninguém está fazendo.
Isso me faz lembrar aquela história do sujeito que pichou no muro, né? Cristo é a resposta. No dia seguinte ele passou, um outro grafiteiro grafitou lá, mas qual foi a pergunta? A gente fala como tagarela, sem antes pensar, mas qual que é a pergunta? O que as pessoas estão se questionando? Aí vamos abrir a Bíblia e vamos oferecer a resposta à pergunta que elas estão fazendo. Tim Keller conclui dizendo: tudo em uma igreja deve ser contextualizado. Sua mensagem, seu discurso, sua abordagem, seu modelo de liderança, seu estilo de adoração. E é por isso que eu estou dizendo tudo isso, para você entender um pouquinho mais a nossa comunidade. Tudo numa igreja tem que ser contextualizado. A mensagem é única, como um dos preletores disse lá. A mensagem é inegociável, o evangelho é imutável. Mas as formas são variáveis. E terminando, agora, de quem é a responsabilidade pela rede de relacionamentos? Da igreja? Não. São dos profissionais cristãos, dos estudantes cristãos, dos vizinhos cristãos, dos amigos cristãos. Todos nós. Nós somos responsáveis em aproveitar essa era digital, aonde pessoas, antes de seguirem ideias, seguem pessoas. Deixa eu repetir isso porque é muito importante. Na era digital, antes de pessoas seguirem ideias, elas seguem pessoas. Se você é um amigo influente, elas vão seguir o que você diz. Se você é um profissional bem-sucedido e influente, elas vão estar abertas ao que você diz. Se você é um vizinho presente, amigo constante, elas vão abrir os ouvidos para o que você tem a dizer. Rede de relacionamentos é a maior fonte de influência no mundo em que nós vivemos. Uma igreja, como instituição, deve e pode se mostrar relevante. Mas quem faz a missão não é a igreja. Sou eu e você, de segunda a sábado. A missão acontece de segunda a sábado através da maneira como eu e você nos comportamos no trabalho, na universidade, na vizinhança, entre amigos e o uso que nós damos a essa rede de relacionamentos. Ontem, o Tommy Kiris, que é um dos pastores que esteve nos visitando, ele usou essa imagem e eu gostei. Eu falei assim, eu tenho que usar esse negócio aí. Uma corda de 3 pontas. E nessa imagem a missão acontece da seguinte maneira. Uma das pontas é a construção dos relacionamentos. Vai lá, faz uma visita ao seu vizinho que você nunca visitou. Se aproxima do seu amigo de trabalho, se aproxima do seu amigo de universidade. Procura compreendê-lo, procura acolhê-lo, procura amá-lo, procure servi-lo de alguma forma. Construa relacionamentos significativos com as pessoas à sua volta. Enquanto isso, a gente vai tentando construir aqui uma comunidade relevante e você tenta trazer os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos para ter contato com uma comunidade relevante. Para elas abrirem os olhos assim, nossa, eu não sabia que a Bíblia falava disso, nossa, eu não sabia que Deus tinha tanta coisa boa para oferecer para a gente, nossa, eu não sabia que esse negócio de fé cristã ainda era atual, ainda era relevante, ainda servia para mim e para os meus parentes e para os meus amigos. Agora, tanto a construção dos relacionamentos como a comunidade visam o compartilhar do Evangelho. O que vai mudar a vida das pessoas não é a nossa amizade nem a nossa comunidade. O que vai mudar a vida das pessoas é o Evangelho de Cristo. Por isso, o tempo todo, quer nas amizades, quer na comunidade, nós precisamos estar atentos para comunicar o Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho de Cristo que vai mudar homens, mulheres, famílias, sociedades, cidades e tudo mais. Para você refletir e praticar. Primeiro, com sua postura e palavras,
você tem sido uma fonte de encorajamento para que nossa comunidade seja relevante para com a cultura? Que dentro das igrejas, o que tem de gente da era agrícola, eu não estou falando de idade, viu? Tem muita gente, mocinha, com uma cabeça no campo, que não consegue entender que a igreja não existe para nós, a igreja existe para os de fora. A nossa missão é alcançar os nossos amigos, parentes e vizinhos que ainda não compreenderam essa maravilha que é a mensagem de Deus em Jesus, de que Deus em Jesus demonstra o seu amor por nós e nos reconcilia. E nós aqui existimos para criarmos uma comunidade que faça sentido para essas pessoas. Às vezes a música não é a que você gosta. E aí o que você faz? Você torce o nariz? Ou você percebe que apesar de não ser a música que você gosta, é a música que o teu vizinho entende? E pensa assim, eu preciso trazer fulano aqui. Você tem sido uma fonte de encorajamento? Segundo, você tem feito uso de sua rede de relacionamentos para comunicar a vida em Jesus aos seus amigos, parentes e vizinhos? Deixa eu contar uma história para vocês. E assim eu termino. No começo de 2004, creio eu estava tomando café com um amigo. E ele disse assim, Ricardo, eu tenho um amigo em São Paulo que precisava muito ouvir o que você tem ensinado. Será que você não poderia ir até São Paulo para conversar com esse meu amigo? Eu disse, claro que eu vou. E aí nós marcamos, se não me engano, para o dia 2 de maio daquele ano, uma terça-feira à noite. E um outro amigo nosso ficou sabendo disso e disse, não, peraí, se você vai falar para os amigos dele, eu também tenho 2 amigos em São Paulo que estão precisando ouvir os seus ensinamentos. Posso levar? Eu falei, pode. Nos reunimos naquela terça-noite, 3 casais, mais os meus 2 amigos. E aí eu estudei a Bíblia com eles sobre o que significa espiritualidade a partir de Jesus. Aí terminei, abri para perguntas. E eu disse, se alguém tem alguma dúvida... Um cara levantou a mão e aí vem pedrada. Ele falou assim, eu tenho uma dúvida. A gente vai se reunir só hoje ou toda terça-noite? Antes que eu pudesse responder, o outro levantou a mão e disse assim, eu também tenho uma dúvida, é só para a gente ou para os nossos amigos também? Ali começava a comunidade presbiteriana Vila Olímpia, que hoje à noite vai ser organizada a igreja. Mas aquele meu amigo que me levou para São Paulo, ele nem membro da igreja é. Você já parou para pensar que na sua rede de amizades existe potencialidade para nascerem novas igrejas? Você tem olhado para os seus amigos como discípulos de Cristo em potencial? Pois eles o são. E eu queria que você terminasse esse culto orando por eles. Deus trouxe alguém na sua mente durante essa pregação. Algum amigo, algum parente, algum vizinho. E se Deus trouxe à sua mente aquela causa impossível, eu queria desafiar você a não deixar de lado essa causa impossível. Deus adora causas impossíveis. Porque em causas impossíveis Ele se mostra Deus. Mas tudo começa por você agora, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos
e dizer: Deus, me usa de alguma forma para alcançar esse amigo, esse parente, esse vizinho. Talvez seja o momento de você pedir perdão a Deus pelas vezes que você tentou se comunicar numa linguagem que não fazia o menor sentido para eles, gerando mais resistência ao Evangelho do que proximidade. Peça a Deus para alcançar essa vida, usando você, usando essa comunidade, para a honra e glória dele. Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor continue a nos dar como comunidade cristã sensibilidade para compreendermos a cultura que nos envolve. Mas que o Senhor continue também, Pai, nos dando firmeza para nunca abandonarmos o Evangelho e o anúncio do Evangelho de uma forma que ele seja compreensível aos nossos amigos, parentes e vizinhos. Nesse momento, nós colocamos essas pessoas que vieram à nossa mente diante do Senhor e te pedimos, Pai, que elas possam compreender o teu amor por elas, que elas possam se render a esse amor, que elas se tornem discípulos de Jesus. Para tanto, apesar das nossas imperfeições e limitações, usa as nossas vidas, use as nossas palavras, use as nossas atitudes, use a nossa comunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E Pai amado, diante dessa missão que o Senhor nos coloca como discípulos de Cristo e comunidade, que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós ao longo desse dia, desta semana e para todo sempre. Amém.